Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 13 de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Drones ucranianos dominam o front. Neste vídeo, analisamos como a tecnologia de drones da Ucrânia atingiu um patamar sem precedentes, superando a capacidade de resposta da Rússia. Com dados do Instituto para o Estudo da Guerra, inclusive, e também relatórios do comandante em chefe do exército ucraniano, general Alexander Syrskyi, mostramos como mais de 150 mil alvos foram atingidos apenas no último mês. Entenda por que até o Ministério da Defesa russo admite que a vantagem tecnológica da Ucrânia tornou-se crítica para os planos do Kremlin. Assista agora e inscreva-se. Aqui você vai ver a verdade. E em todos os vídeos futuros que você assistir, você também verá somente a verdade. Deixe seu like. Compartilhe esta análise estratégica. Peço a todos que deixem o like. É muito importante. Muito obrigado. As Forças Armadas da Ucrânia conquistaram uma vantagem clara e estratégica sobre as forças invasoras russas na guerra de drones. Essa superioridade tecnológica já está influenciando diretamente o desenrolar dos confrontos e o mapa do conflito. Até mesmo fontes oficiais dentro da Rússia começaram a reconhecer, e publicamente, a liderança incontestável da Ucrânia nesta área. De acordo com os relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, o famoso ISW, muito respeitado, né? Não só sobre esta guerra, mas sobre outras também, o que ele acompanha e traz informações, a Ucrânia intensificou significativamente seus ataques com drones de médio alcance. Este aumento acentuado teve início no final de 2025 e atingiu um pico impressionante nos primeiros meses de 2026. É importante notar que estou falando desses drones que são usados apenas no teatro de operações que eu estou me referindo agora. Não os drones russos que atacam na retaguarda, lá em profundidade, melhor falando, em profundidade na Ucrânia, atacando alvos civis, ferindo e matando, trazendo vítimas civis e destruindo casas e apartamentos. Então, estou falando sobre o front, né? As operações ucranianas focam sistematicamente na destruição da logística, dos equipamentos pesados russos e do pessoal militar russo. Este esforço coordenado está retardando os avanços russos em múltiplas frentes e faz com que eles fracassem muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, interrompendo a planejada ofensiva de primavera-verão russa, que o que eles mostraram até agora, que iniciaram lá no sul, em Zaporizhia, especificamente na tentativa que foi fracassada de capturar a cidade de Uliápole, eles ficaram já para trás, ou seja, tudo deu errado, né? E também em Pokrovsk, onde já relatei num vídeo de ontem ou anteontem, se eu não me engano, que a Ucrânia já está atacando ali naquela região, contra-atacando na região de Pokrovsk também, em cima dos ataques deles. Então eles estão um pouco desconcertados. E os drones ucranianos têm feito uma grande diferença nessa nova estratégia militar ucraniana do general Syrskyi. Os dados estatísticos do ISW revelam que as forças de Kiev realizaram 41 ataques estratégicos em janeiro deste ano. 41 estratégicos. Em fevereiro, aqui estou dando o geral da Ucrânia, só os estratégicos, ou seja, aqueles que pegam posições como postos de comando, destroem depósitos de combustível, entre outros. E em fevereiro esse número saltou para 61. E no mês de março atingiu a marca histórica de 115 ataques, ou seja, a Ucrânia está aumentando essas operações. Inclusive, esses alvos estratégicos são depósitos logísticos, né, comboios, tanto ferroviários quanto comboios por terra, ferroviária por terra também, desculpem a ignorância aqui, por terra, mas também os comboios por caminhões, né?
E a maioria dessas operações concentrou-se em posições ocupadas ao redor no leste e no sul da Ucrânia, especialmente ao redor que estão esses equipamentos, eles estão ao redor da cidade de Donetsk, na província de Donetsk, mas da cidade de Donetsk, que é a capital. Por que eu falei a cidade de Donetsk? Porque como ela está longe, pelo menos uns 50 quilômetros da parte mais próxima do teatro de operações, isso eles procuraram então descobrir onde é que estavam esses alvos estratégicos e descobriram que estão próximos à cidade de Donetsk. E a Ucrânia continua procurando lá e quase que diariamente eu tenho noticiado, eles têm destruído alvos estratégicos nessa localidade, depósitos de munições, etc. O objetivo central é enfraquecer a capacidade russa de acumular recursos e pessoal para novas tentativas da ofensiva russa no terreno. O comandante-em-chefe, general Syrskyi, informou que as unidades não tripuladas realizaram agora mais de 11 mil missões diárias. 11 mil missões diárias. É muita coisa. Os russos não têm conseguido fazer nessa quantidade, embora que em algumas áreas da frente eles podem eventualmente prevalecer com um número maior de drones. Apenas no mês de março foram atingidos mais de 150 mil alvos confirmados pelas forças de defesa ucranianos. É muito, eu não sabia esses números que eu estou passando para vocês agora, é uma coisa nova, é uma coisa inédita, né? Talvez vocês tenham visto na imprensa internacional, aqui no Brasil eu acho que isso não é divulgado, ou por algum outro canal, mesmo brasileiro, bem informado também. Apenas no mês de março foram atingidos, então, esses mais de 150 mil que eu já falei. Este volume representa um crescimento de 150% em relação ao desempenho operacional registrado no mês anterior. Mais de 350 ataques de médio alcance atingiram 143 instalações logísticas e armazéns de munições inimigos, incluídos dentro desse número todo. Eles separaram munições, porque munições também é logística, mas é importante destacar que os russos tiveram ataques e foram bem sucedidos os ucranianos nesses ataques com drones. Além disso, 52 postos de comando e 20 instalações de energia essenciais para esforço de guerra russo foram neutralizados também nessa mesma época. Ou seja, é coisa muito grande, isso representam baixas de mais alto escalão dentro da Rússia e que isso, em alguns momentos, corta a cabeça da serpente, ou seja, eles ficam sem saber para que direção ir e é um problema mesmo justamente nessa ofensiva. Seja qualquer ofensiva, primavera, verão ou antes dela, os ucranianos sempre estão procurando esses postos de comando. Fontes russas admitem que a eficácia ucraniana em táticas de drones e supressão aérea está em um nível difícil de ser combatido. O ministro da Defesa da Rússia, o Andrei Belousov, teria admitido a Vladimir Putin, o ditador da Rússia, que a Ucrânia possui uma vantagem tecnológica significativa em relação à tecnologia russa de drones. Belousov descreveu a situação para o Putin como crítica, observando que a Ucrânia utiliza sistemas avançados que os russos não conseguem neutralizar e muito menos identificar através dos seus radares, dos seus monitoramentos que os ucranianos estão chegando, não estão conseguindo prever. O comando militar na Ucrânia destacou que esta mudança no equilíbrio de poder é um fator decisivo para a sobrevivência das tropas no fronte. Só quero destacar, em relação ao que eu disse anteriormente, agora essa última, é que os drones, notem que os drones ucranianos são tecnologia nova, desconhecida, nunca foram usados em combate porque são tecnologia ucraniana. Existem drones importados, existem, que o Ocidente mandou, mas em uma quantidade muito menor. Mas esses ucranianos, eles não estão sendo abatidos, muito poucos, né, têm conseguido ser abatidos. Enquanto a Rússia detinha vantagem aérea anteriormente, como na região de Kursk, a inovação ucraniana inverteu completamente esse cenário. O ministro da Transformação Digital, Mikhailo Fedorov, relatou que drones interceptadores destruíram 33 mil drones inimigos em março. Esse número é o dobro do registrado em fevereiro, mostrando uma capacidade de produção e adaptação que supera o ritmo industrial da Rússia. O comandante Syrskyi ainda revelou que em janeiro os drones ucranianos eliminaram quase 30 mil soldados russos, ou seja, 30 mil eliminados em um mês
por drones ucranianos. Ou seja, então os drones estão fazendo um papel, uma diferença muito grande que poupa soldados e faz papel de muito mais do que soldados, uma quantidade maior de soldados. E é muito difícil de abater esses drones. Pelo menos da terra, um soldado atirando, raros são os que conseguem acertar. Este índice de baixa supera a taxa de mobilização e reposição da Rússia, criando um déficit humano constante para o exército russo. Os drones tornaram-se característica definidora dessa guerra, que já dura 4 anos, refletindo a transição para um conflito movido por tecnologia. Para concluirmos, a vantagem tecnológica da Ucrânia, de drones, não é apenas uma questão de números, na minha opinião, mas é de inteligência aplicada no campo de batalha, né? Enquanto a Rússia tenta compensar a falta de inovação com ataques em massa e tecnologia defasada, a Ucrânia demonstra que a precisão e a conectividade são as verdadeiras chaves para a vitória moderna. A incapacidade russa de neutralizar esses sistemas coloca em risco todas as suas futuras operações ofensivas, consolidando a Ucrânia como a maior potência em guerra não tripulada do mundo atual. E isso é reconhecido, inclusive pelos militares da OTAN e também pelos militares dos Estados Unidos da América. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Obrigado por ficarem comigo até agora assistindo a verdade. E peço a vocês, por isso, inscrevam-se no canal. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a Ucrânia, que Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.